Filipenses 3,13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Esse texto vai falar de algo que vivemos corriqueiramente na nossa vida cotidiana. Vai falar de recomeço, vai falar de oportunidades, vai falar, de avançarmos para o futuro, de deixarmos o passado. Em Isaías, no capítulo 43, diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as coisas antigas, porque eis que faço uma coisa nova. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de reinícios. Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de restartes. E quando a gente observa a vida, ou na vida, sempre estaremos ou estamos vivendo recomeços. A nossa existência é um ciclo. Em uma outra mensagem nós falamos aqui sobre as estações do ano, assim como a nossa vida também passa por certas estações. É um movimento cíclico de recomeços e recomeços. Nas nossas faixas etárias a gente sempre vai estar recomeçando. Você sai da infância, vai para a adolescência, e na adolescência você precisa recomeçar a viver uma vida diferenciada. Na adolescência você recomeça a viver com todos os complexos, Na adolescência você começa a viver com todas as crises muito comuns à adolescência, e a gente precisa recomeçar. De repente você sai da adolescência e se vê na fase adulta. Na fase adulta você precisa reiniciar um processo, que é o processo da independência, da autonomia e das responsabilidades. Quando você menos espera, você sai e entra na fase da terceira idade. Na terceira idade você precisa recomeçar, reaprender, reiniciar a viver com as dores propícias da idade, com as perdas ao longo do caminho. Aprendemos e recomeçamos a viver com as limitações, com as dificuldades da idade. Também precisamos recomeçar nas fases da vida. Quando nos casamos, é um recomeço. O casamento é um recomeço. Você tem que aprender a viver no mesmo espaço, a dividir o espaço com outra pessoa. Você tem que aprender a compartilhar agora seus ideais, seus sonhos. Você tem que aprender agora a pensar com duas cabeças. Então é um recomeço. Quando os filhos vêm, é um recomeço. Quantos mais filhos você tiver, mais recomeços você terá, porque cada filho é um reinício, é um recomeço. Quebramos financeiramente, então há uma necessidade de um recomeço. Não é diferente na vida espiritual. A Bíblia vai dizer que vez por outra a gente precisa fazer o caminho oposto, voltar, lembrar de onde cairmos e recomeçar. Na vida ministerial também a gente precisa vez por outra recomeçar do zero, refazer o caminho para vermos onde estamos errando, onde estamos falhando. Então a vida humana é uma vida de recomeços. E nós vamos aprender através da Escritura que Deus também é um Deus de recomeços. Deus também é um Deus de restartes. E primeiro texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lamentações, no capítulo 3, verso 22 e 23. Diz assim, consegue botar para mim aí? Lamentações: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis.
Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O que Jeremias aqui está falando? Jeremias está dizendo que todas as manhãs Deus nos dá uma nova oportunidade. Em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos encontrar Deus criando a humanidade. Deus cria o homem. Deus forma o homem do pó da terra. Já no capítulo 3, nós vamos ver esse homem falhando, caindo por conta do pecado. E aí a gente vê Deus tirando o homem do Éden. O homem recomeça uma vida fora do Éden, agora com dores, com sofrimento, com perdas, mas um recomeço. A população mundial ou a humanidade naquele tempo cresce. E o pecado também se multiplica. E aquilo que lá no Gênesis Deus olhou e viu que era muito bom, Ele agora se arrepende de ter feito, que foi o homem. Então Deus zera tudo. Deus destrói. Deus extermina a raça humana. Deus destrói o mundo. E Ele recomeça em Noé. A família, a descendência de Noé também peca. A descendência de Noé falha. E Deus agora então recomeça o seu projeto em Abraão. A descendência de Abraão falha porque vem Jacó. Jacó é um homem com desvio de caráter. O nome Jacó significa suplantador, enganador. Jacó era um 7-1. Ele queria tirar vantagem de tudo. Mas Deus se apresenta para Jacó e dá a Jacó uma nova oportunidade. Dá em Jacó um restart, um recomeço. A Bíblia vai dizer que Deus se apresenta para Jacó. E Jacó se agarra à oportunidade de mudança. E o texto vai dizer que durante aquela luta, aquela guerra entre Jacó e Deus, Deus decide mudar por completo o passado de Jacó e dar-lhe uma nova oportunidade, um novo reinício, um novo recomeço. Deus diz para Jacó: a partir de agora, você não mais se chamará Jacó. O seu passado de engano, de mentira, de trambiques acaba aqui, porque a partir de agora eu te restarto. A partir de agora, Jacó, você será um príncipe, você se chamará Israel. A descendência de Israel fracassa, mas Deus ainda assim recomeça, restarta. E lá em Jesus nós vamos ver o restart perfeito. Jesus é o recomeço, é o reinício perfeito, que nos devolveu de novo a comunhão com Deus. Em Jesus, o recomeço perfeito. Paulo vai dizer para nós em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tudo se fez novo, uma nova identidade, um novo legado, um novo destino, tudo se fez novo. Então Deus é um Deus de oportunidades. Mas o que a gente precisa entender é que não podemos nunca banalizar, nem tratar com leviandade as oportunidades, os reinícios que Deus nos dá. Porque tem muitas pessoas que, por se apoiarem no que nós lemos em Lamentações 3, por acharem que Deus é um Deus misericordioso e que vai perdoá-los de todos os seus pecados, eles deliberalmente pecam contra Deus. E aí eles dizem: não, Deus vai me perdoar mesmo, então eu posso pecar. Não banalize as oportunidades. Não trate com descrédito ou com leviandade os recomeços que Deus te dá.
Porque quando a gente lê em Salmos 37, 23, nós vamos ler o seguinte: Deus firma os passos do homem justo. E se ele cair, ou ainda que ele venha a tropeçar, a palavra de Deus diz que ele não ficará caído, porque o Senhor o toma pela mão. O que esse salmo nos mostra é que a queda, o pecado na vida do crente, ele tem que ser como um tropeço. Ninguém planeja um tropeço, ninguém sai dizendo: hoje eu vou tropeçar em tal pedra. Acontece. É um acidente de percurso. O que o salmista está dizendo é que todos estamos sujeitos a tropeçar e até mesmo cair. Mas existe um ser, mas existe um ainda que é uma condicional. Se você tropeçar acidentalmente, pecar e cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o tomará pela sua mão. Então, o pecado na nossa vida é algo que nos está sujeito, ou que estamos sujeitos, mas não pode ser algo deliberado. Porque quando assim o fazemos, nós estamos desprezando os reinícios, os recomeços e as oportunidades que Deus nos dá. Quando desprezamos os reinícios que Deus nos dá, nós teremos que lidar com algo que aprendemos às duras penas, que são as consequências. Quando nós insistimos em errar, contando com o perdão de Deus, a gente até pode ser absorvido, mas entenda, teremos que lidar com as consequências. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no verso de número 7, a palavra de Deus vai dizer que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ele também colherá. A palavra de Deus nos afirma que a palavra, lá em Mateus, no capítulo 24, se não me falha a memória, diz que céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe o que significa? Significa que o que Deus disse está dito. E lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 22, diz que enquanto a terra durar, semeadura e colheita não deixará de existir. Então o que precisamos ter é o cuidado do que nós estamos semeando. Porque tudo que é vivo tem semente. Consegue compreender essa verdade? Tudo que tem vida tem semente. Qual é a máxima dos seres vivos? Na escola, na biologia, a gente aprende que o que é ser um ser vivo? Ser vivo é tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz-se, envelhece. Tudo que tem vida tem semente. Então tudo que você faz como ser vivo são sementes que você lança na terra. Você pode selecionar as sementes, mas não pode mudar a colheita. O que nós entendemos com essa palavra é que as oportunidades sempre vão estar ao nosso alcance, mas nunca se esqueça que os seus erros trarão severas consequências. E nós vamos estudar ao longo da Bíblia alguns homens que experimentaram recomeços de Deus, mas que tiveram que lidar com as inevitáveis consequências. Em Êxodo, no capítulo 24, Deus se manifesta a Moisés. Moisés sobe o Monte Sinai. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés se aprofunda numa intimidade com Deus. E o texto vai dizer que Deus se revela a Moisés. E Deus, ele lavra de uma rocha 2 tábuas. E nessas tábuas de pedra, o próprio Deus escreve os mandamentos, os decálogos, e entrega a Moisés. Moisés desce daquele monte, de posse daquelas pedras. Pense, irmãos,
Imagine o valor espiritual daquelas pedras. O próprio Deus lavrou aquelas tábuas. As próprias mãos de Deus escreveu naquelas tábuas. Imagine o valor sentimental. Coloque então o valor, se não dá para pensar, mensurar o valor espiritual daquelas pedras, pense no valor arqueológico. Se aquelas pedras existissem até hoje, seria no mínimo o item mais procurado nos museus, mais nobres, mais raro, mais caro, mais excelente. Mas o texto vai dizer que quando Moisés desce o Monte Sinai, ele ouve um barulho de júbilo, ele ouve músicas, ele ouve e percebe que havia uma celebração, havia danças no meio do povo. Quando Moisés se aproxima, ele percebe que o povo estava adorando a um bezerro de ouro. Moisés é tomado por uma ira. E o que Moisés faz? Moisés quebra as tábuas da lei. Moisés joga no chão, propositalmente, e quebra aquelas tábuas. E aí a gente percebe que Deus é um Deus de oportunidades. Ele sempre vai nos dar outras chances. No capítulo 34, Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou te dar uma nova chance, mas agora você vai ter que lidar com as consequências. Você vai ter que lavrar as pedras e trazê-la ao Sinai. Moisés agora teve uma dificuldade num nível maior, porque a subida ao Sinai não é algo fácil de se fazer. Moisés, quando recebeu as pedras, ele subiu com as mãos livres, ele só desceu com as pedras. Agora, além dele lavrar as pedras, ele precisava subir o Sinai com aquelas pedras. Ele precisou refazer o caminho 40 dias e 40 noites para que Deus de novo escrevesse nas tábuas. E Deus vai dizer para ele: Moisés, lavra as tábuas que você quebrou. Deus fez com que Moisés tivesse consciência que foi ele que havia errado. Você está entendendo? Deus nos dá novas oportunidades sempre que erramos, mas precisamos lidar inevitavelmente com as consequências. Não pense ter sido fácil para Moisés. O Monte Sinai é um monte íngreme, de difícil acesso. Os turistas que vão lá falam que é muito difícil subir aquele lugar. Um casal de amigos nossos foi, e o guia deles disseram para eles: olha, vocês precisam levar lanternas e levar também pilhas extras, porque é muito demorada a subida. Chega num determinado lugar que a respiração fica difícil, porque se torna rarefeito. Foi esse tipo de dificuldade que Moisés enfrentou. E ele precisou fazer de novo, embora Deus tivesse dado uma oportunidade para ele. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos ver Deus dando para Davi uma chance de um recomeço. Nós conhecemos o desfecho, a história. Davi, ele adultera com Batseba, mulher de Urias. E Davi, por um período de tempo, ficou com uma consciência cauterizada. Ele não se deu conta de que havia pecado. Mas houve um momento em que Deus envia o profeta Natã até Davi. E Natã começa a narrar para Davi em parábolas a situação que ele estava vivendo. Natã disse: olha, havia um certo homem com muitas ovelhas e um outro pobre que só tinha tinha uma única ovelha. Esse que tinha muitas ovelhas foi lá, roubou a ovelha desse que só tinha um e ainda o matou. Quando Davi ouviu essa história, ele indignou-se. Sabe aquela justiça humana que olha muito o erro do outro, mas não consegue enxergar a si mesmo? Pois é, a Bíblia diz que Davi indignou-se e Natã vira para Davi e diz: tu és esse homem. Quando Davi ouve essas palavras, o texto diz que Davi se arrependeu. No Salmo 51, Davi vai rasgar o coração. Davi vai dizer: Senhor, somente contra ti pequei.
E a Bíblia diz que Natã volta-se para Davi e diz que os seus pecados foram perdoados. Mas Davi precisava agora lidar com as consequências. Natã disse: Davi, a espada jamais sairá da sua casa. Aquilo que você fez em oculto com a mulher de Urias, farão com as suas mulheres publicamente. E o menino morrerá. Na casa de Davi nunca houve paz, só choro e guerra. Absalão, seu filho, pratica atos imorais com as mulheres de Davi em praça pública. Aquilo que ele havia feito em oculto com a mulher de Urias, Davi pagou ou, inevitavelmente precisou sofrer as consequências de ver seu filho fazendo em praça pública com as suas esposas. E nem toda a oração do mundo que Davi fez, suplicando pela vida do menino, mudou o desígnio de Deus. O menino morreu. Inevitavelmente as consequências vão chegar na nossa vida. É por isso que nós precisamos evitar que as colheitas ou que as semeaduras sejam equivocadas. Eu vi um post, uma publicação que eu gostei muito, que diz assim: não se esqueça que o pecado é prazeroso a princípio, mas pesaroso ao fim. Sigiloso no início, mas escandaloso no final. Sabe qual é o problema de nós seres humanos? É que nós temos dificuldade de lidar com as consequências. A gente peca deliberadamente, a gente erra com consciência, mas depois ficamos com vergonha de enfrentar as consequências. Tem pessoas que querem mudar de estado, de país, de igreja, se possível até de planeta. Mas você precisa entender que aquilo que se acontece no sigilo, acaba-se no escândalo. Para evitar isso, a gente precisa selecionar as sementes. E aí a gente precisa entender que para vivermos o novo de Deus, a gente precisa trilhar o caminho. O restart de Deus começa em nossas vidas. E aí eu volto a dizer, não é plágio da mensagem anterior, mas ele começa em nossas vidas quando nós temos reconhecimento do nosso erro. Quando reconhecemos, quando temos consciência do erro. Lá nós vamos ver quando Deus fala com Moisés, Deus faz menção, traz a memória de Moisés que ele havia quebrado. Você quebrou a tábua, você quebrou as tábuas. Quando Deus traz a nossa memória, ou quando, Ele traz a nossa consciência os nossos erros, não é para nos desprezar, não é para nos diminuir. Deus tem como objetivo nos tratar. É por isso que precisamos ter consciência. A exemplo de Davi, Davi também teve consciência. Algo muito difícil à natureza humana, gente. É muito difícil para nós seres humanos reconhecer nossos erros. É mais fácil transferir responsabilidades. Nós vamos ver isso acontecendo lá no Éden. Quando Deus chega para Adão e pergunta: Adão, por que você pecou? Ao contrário de Davi, que assumiu o seu erro, Adão, ele coloca a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Depois ele colocou a culpa em Eva. E aí quando Deus pergunta para Eva, por que tu fizeste tal coisa? Ela diz, foi a serpente. É muito comum e tendencioso a todos nós culparmos Deus pelos nossos fracassos, os outros e o diabo. Já percebeu? São os 3 alvos que nós apontamos quando erramos. Mas nós precisamos entender que para experimentarmos os recomeços, os restarts de Deus, nós precisamos ter consciência dos nossos erros, assumir nossas responsabilidades, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Sabe aquela pessoa que às vezes você não consegue entender as atitudes, o comportamento daquela pessoa contigo? Talvez o erro esteja em você e não nela. Assuma, traz para você, líder de célula, traz a responsabilidade da bancarrota da tua célula para você. Líder em treinamento, traz a responsabilidade do fracasso da célula para você. Precisamos assumir nossas responsabilidades, precisamos ter consciência do erro e assumir que erramos.
Ontem ele citou aqui sobre Jonas. Quando Jonas teve consciência do seu erro, ele pôde experimentar o recomeço de Deus, ainda que dentro do ventre de um grande peixe. Quando tantas outras pessoas, Ruth, quando a gente percebe a história de Ruth, ela teve um reconhecimento. Ela reconheceu que ela vivia uma vida errada, uma vida de idolatria, e ela quis o Deus de Noemi. Reconhecer o que viveu no passado, o erro do passado, é o primeiro passo para experimentar os recomeços de Deus. O segundo passo que nós precisamos seguir rumo aos recomeços que Deus tem para nós é o arrependimento. Em Filipenses, que lemos no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é um esquecimento de demência. Tem muita gente que acha que esquecer o que fez lá atrás, o pecado que cometeu lá atrás, é fingir que nada aconteceu. Existe, né, uma máxima aí que a gente fala muito, olha, abstrair e fingir demência. Com Deus não dá para você viver essa realidade de abstrair e fingir demência. Quando o apóstolo Paulo fala de esquecer-se das coisas que para trás ficam, ele também não está falando de acúmulos, de coisas não resolvidas, de situações não resolvidas. Quando ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está falando de coisas que ele jogou para debaixo do tapete. Não dá para a gente avançar para frente se nós não resolvermos com o passado. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de rota, é resolver aquilo que você deixou pendente. Tem muita gente querendo ir para frente, prosseguir, avançar, mas ancorado nas atitudes passadas, ancorada no pecado, ancorado no passado. Para avançarmos, a gente precisa se arrepender. E o arrependimento é mais do que um esquecimento de demência. É reconhecer que errou e é mudar de atitude. Existem pessoas que estão ancoradas, que o seu passado serve de grilhões, de prisão. Já fizeram, alguns de vocês talvez já tenha visto ou até tenha feito uma modalidade, né, funcional, que coloca uma corda na cintura, prende a corda em uma estaca ou numa árvore bem fixa e tenta correr para frente. Você vai se desgastar, você vai queimar calorias e não vai conseguir sair do lugar. Por quê? Porque você está preso com alguma coisa atrás de você. Conserte com o seu passado. Se você magoou alguém, peça perdão. Se você foi magoado, perdoe. Se você feriu, dê a cura. Se você foi ferido, se permita ser curado, mas resolva com o teu passado. Não importa o que tem à sua frente, pode ser um mar fechado e impossível de se transpor. É para frente que você precisa andar. Pode ser que à sua frente você se depare com vales. É para frente que você tem que andar. Agora, para que isso ocorra, você precisa estar desvencilhado de todas as amarras. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós precisamos nos livrar de todo o pecado que nos embaraça e corramos a corrida que nos está proposta. É para frente que precisamos correr. A salvação é o nosso restart, é o nosso recomeço. Mas para vivermos a dimensão da salvação, a gente precisa ter consciência do erro, se arrepender e se comprometer com a salvação. Esses são os 3 pontos que eu quero abordar com vocês: reconhecer o erro, arrependimento e comprometimento. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele prossegue na corrida. Ele vai tipificar a vida cristã como uma corrida. E aí no verso 14 ele vai dizer assim: olha, prossigo para
o alvo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está nos ensinando que não podemos correr a esmo. Não podemos correr desorientados. Não podemos correr sem direção, sem um alvo afixado. A nossa vida cristã é uma corrida, mas não é para qualquer lado. Ela tem uma direção, ela tem um alvo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós precisamos olhar firmemente. Sabe o que é isso? Com atenção concentrada, firmemente, ter foco, firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Só conseguiremos viver os reinícios de Deus se nós tivermos consciência, nos arrependermos e avançarmos para o alvo. Aí a gente conclui que o arrependimento, ele nos libera do passado. Cordas se quebram, cadeias se arrebentam, se despedaçam quando nós nos arrependemos e prosseguimos para o alvo. Aí sim estaremos aptos a prosseguir para o alvo. Terceiro passo que precisamos para experimentar o recomeço de Deus: comprometimento. Diga, comprometimento. Para vivermos o restart de Deus plenamente, nós precisamos nos envolver com a oportunidade que Deus está nos dando. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim para nós nesse mesmo texto: não penso que eu mesmo já tenha alcançado. O apóstolo Paulo, ele reconhece que ele ainda não havia concluído a carreira, que ele ainda não havia terminado o processo. E isso nos faz entender que nós não podemos julgar já ter alcançado quando ainda não terminamos. Não julgue ter alcançado enquanto não tiver terminado. Tem muita gente que conclui um ciclo da vida e diz: acabei a carreira. Tem muitas pessoas que entregam o ministério e diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Não julgue ter concluído enquanto não tiver terminado. Ele disse: não julgo já ter alcançado. Sabe o que significa? Que enquanto você viver, você não vai ter alcançado o término. Você só conclui a jornada quando você fecha os olhos para essa vida. Em Eclesiastes, no capítulo 9, vai dizer: tudo que te vier a mão para fazer, enquanto você estiver perseguindo o seu propósito, enquanto você estiver caminhando para o alvo, enquanto você estiver prosseguindo, faça com toda a sua força. Aí ele conclui: porque para o lugar, para a sepultura, para onde você vai, lá não há conhecimento, lá não há sabedoria, lá não haverá obra. O apóstolo Paulo está dizendo: eu ainda estou vivo, então eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, resolvi com o meu passado, avanço, prossigo, persisto, insisto. Sabe o que é isso? Envolvimento. Eu continuo. Não dá pra gente só querer viver se não se esforçar, se não se empenhar, se não desejar prosseguir. E aí a gente percebe, gosto muito do que Napoleão Bonaparte vai dizer para os seus soldados na campanha de Piemonte. O apóstolo Paulo, nesse texto, está dizendo isso para nós: não julgue ter alcançado. Olha o que Napoleão vai dizer. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirige-se aos seus soldados com as seguintes palavras: ganhastes sangrentas batalhas sem canhões, atravessastes caudalosos rios sem pontes, marchastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes sem coisa alguma para comer. Tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas guerreiros, é como se não tivéssemos feito coisa alguma, pois resta ainda muito para alcançarmos. Napoleão e o apóstolo Paulo, eles têm algumas similaridades muito peculiares.
Eu, analisando a figura de Napoleão e de Paulo, eu pude encontrar alguns parâmetros entre eles. Primeiro, ambos eram militantes. O apóstolo Paulo era um soldado das fileiras celestiais e Napoleão era um comandante francês. Mas quando você olha para a estrutura deles, percebe-se que eles não tinham estrutura de conquistadores. Eles não pareciam ser soldados. Napoleão e Paulo eram homens de estatura mediana. Eram homens que não tinham porte atlético. Mas ambos eram militantes extraordinários. Ambos foram conquistadores excepcionais. Paulo, um conquistador das fileiras celestiais. E Napoleão, um homem que lutou pelo seu país e venceu muitas guerras. Sabe o que eu aprendo com isso? O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso lá em Coríntios. Que a nossa verdadeira força não está no nosso exterior, gente. Não é na sua aparência física, ou não é a sua aparência física que determina a força e o poder que você tem. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro, somos frágeis. Mas o poder, a excelência do poder está naquilo que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos habilita a vencer. É o Espírito Santo que nos habilita a prosseguir mesmo diante da dificuldade. É o Espírito Santo que nos faz avançar mesmo diante das impossibilidades. É o Espírito Santo que nos faz alcançar o alvo. É Ele que nos faz concluir a carreira. É Ele que nos faz terminar com o propósito que Ele nos incumbiu de fazer aqui nessa terra. Então avancem. Vocês têm condições de vencer. A palavra de Deus, ela conclui dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, ao fim da carreira, quando ele conclui, quando ele termina, ele vai dizer com muita maestria: combati o bom combate. Quando Paulo diz essas palavras, Paulo estava na hora da morte. Ele já estava condenado à morte, mais do que isso, ele já estava para ser decapitado. Paulo termina a sua carreira, a sua corrida, dizendo: combati o bom combate. E sabe o que me chama a atenção? Que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, não me falha a memória, ele vai dizer assim: olha, eu não corro como se não tivesse um alvo, e não luto esmurrando o ar. Paulo sabia exatamente com quem ele lutava, e ele disse: eu luto comigo mesmo. Então o grande combate que Paulo venceu foi a luta contra ele mesmo. Ele diz: combati o bom combate, venci a minha natureza pecaminosa, consegui me desvencilhar do pecado que me segurava lá atrás, consegui esquecer-me do meu passado e avançar, combati o bom combate. Aí ele diz: concluí, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos numa carreira, numa corrida. E ele vai concluir dizendo no verso 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A fé é para esperarmos a recompensa que nos está proposta. Então corramos a carreira que o Senhor colocou para corrermos. Avançamos, que possamos avançar, que possamos prosseguir. Não julgue ter alcançado enquanto não tiver terminado. Para concluir, se o seu fim não chegou, se você ainda está vivo, entenda que Deus quer que você mude de nível. Os novos recomeços que Deus nos dá são para que a gente cresça com Ele, para que a gente avance com Ele, para que a gente mude de nível com Ele. Lembra de José? José, ele vivia uma vida de mediocridade, tomando conta dos seus irmãos. Mas Deus tinha propósitos para a vida de José. Deus tinha níveis mais excelentes. Deus tinha lugares altaneiros para José. José é vendido pelos seus irmãos, vai parar na casa de Potifar. Mas aquilo que para mim e para você é perda, para Deus é mudança de nível. José parou, agora saiu da mediocridade de tomar conta dos seus irmãos para cuidar de coisas, das coisas de Potifar.
Potifar prende José por conta de um mal entendido com a sua esposa. José vai parar na prisão. Na nossa lógica, José estava perdendo. Na ótica de Deus, José estava avançando de nível. Agora na prisão, José estava aprendendo a administrar pessoas. Ele saiu da condição de tomar conta de irmãos para tomar conta de coisas, e subiu agora, está tomando conta de pessoas. Da prisão, Deus coloca José como governador, primeiro-ministro do Egito, habilitado, porque ele havia aprendido nos seus trajetos de perseverança com Deus a cuidar de coisas e a cuidar de pessoas. Você consegue entender? O pastor aqui falou uma linguagem cibernética. Quando o computador, um celular, ele buga, você precisa dar um restart nele, porque restart também é uma linguagem cibernética. Você precisa reiniciar as funções. Você precisa reiniciar a memória do computador. E quando você faz esse processo de restart, você perde tudo que estava nele. Você perde as fotos. Você perde as mensagens que você escreveu no Word. Você perde algumas mensagens recebidas do celular. Por quê? O restart reinicia todo o processo de memória. E sabe o que acontece? Todo o sistema da máquina, quando ele passa por um restart, ele volta a ser como o original de fábrica. Na nossa caminhada com Deus, nos restarts que Deus nos dá, inevitavelmente nós vamos perder coisas. José perdeu a convivência com a família. Na nossa vida de progresso com Deus, na nossa vida de avanço com Deus, nós vamos perder relacionamentos. Existem pessoas que estão na sua vida até um momento que Deus determinar que estejam. Existem pessoas que já saíram da sua vida, deixa sair. São pessoas que não vão reconhecer ou não vão entender os níveis que Deus tem para você. Os irmãos de José não entendiam os sonhos de José, não conseguiriam entender os projetos de lugares mais altos para José. Deus tirou José de lá. Foram perdas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que você tenha que perder para alcançar o que Deus tem para você, lá na frente você pode recuperar, se for do querer de Deus. Porque os reinícios de Deus nos faz crescer, nos traz maturidade. Olha a maturidade de José. Quando José reencontra com seus irmãos, José diz para eles: não se culpem, não se recriminem, porque eu entendi que foi para salvar vidas que Deus me tirou da presença de vocês. Maturidade é não atribuir os males recebidos pelo outro, é entender que Deus está te levando a crescer no meio das dificuldades. O que você está perdendo, o que você está deixando de ter, às vezes é o teu trabalho, às vezes são relacionamentos, amizades que vão sair do teu face, pessoas que às vezes vão sair da tua célula, pessoas que às vezes vão sair da igreja. Gente, às vezes eles estiveram conosco por um tempo, mas eles não vão entender o que Deus tem para nós agora. Então deixa aí. Mas quando Deus te colocar nos lugares altos e essas pessoas voltar, não censure, não critique, entenda, Deus te separou deles para que você crescesse. Deus tem lugares altaneiros para as nossas vidas. A recompensa para aqueles que avançam, a recompensa para aqueles que prosseguem. Insista e aproveitem as oportunidades de recomeço de Deus.